Hey galera, Jason aqui, começando mais um episódio do ASMI analisando sinopses de mangás dos inscritos, nosso podcast aqui falando sobre criação, produção de mangá mais focado ali no roteiro. Em cada episódio aqui eu analiso 4 ideias de mangás, né, no modelo de sinopse, e se você tem vontade de ter a sua ideia, a sua sinopse analisada aqui também, dá uma conferida na descrição desse episódio, que ali tem um link para um vídeo no meu canal do YouTube, onde você pode ver como enviar para mim e também como montar a sinopse do seu mangá. Juntei as duas coisas em um vídeo só ali, muito maneiro, dar uma conferida. A nossa lista de sinopse atualmente tem 64 sinopses, teve uma época que não saía do 100, estou conseguindo diminuir aqui a nossa fila. Leva mais ou menos aí, se você enviar agora, vai levar em torno talvez de uns 6 ou 7 meses para aparecer aqui nesse quadro, né? Porque nossa fila ainda é grande, como eu falei, eu analiso 4 aqui por episódio. Mas se você não pode esperar aí 6, 7 meses para começar o seu mangá, para ter essa análise e tal, né? Você fala, pô, Dias, eu quero começar o meu mangá o quanto antes, queria que você pudesse analisar mais rápido. Você pode se tornar membro do canal do YouTube. Muito obrigado aí para todo mundo que é membro. Assim, a primeira sinopse que eu vou analisar aqui em cada vídeo pode ser a sua, porque eu sempre pego sinopses de membros para analisar aqui no início. Então é uma sinopse de membro e 3 sinopses aqui da nossa fila. Para se tornar um membro, você pode apoiar aí a partir de R$3 por mês. Já me dá uma força muito grande para continuar esse trabalho aqui na internet falando sobre criação de mangá. E agora que os nossos recadinhos padrão estão dados, vamos começar com a nossa primeira sinopse. Em um reino assolado pela fome e desigualdade, surge uma oportunidade de ouro para os poderosos. Os jogos, anfiteatrais. Que vem de anfiteatro, ok. Os jogos anfiteatrais da coroa. Tratam-se de uma série de testes que visam encontrar os próprios protetores de Elysia, uma princesa aparentemente agradável e bondosa. Quando você coloca no aparentemente, você já meio que revela qual que é a intenção do autor por trás aqui da princesa, né? Então, qualquer possível plot twist já é meio que jogado fora. Mas vamos lá. No entanto, Ayaka, após vencer os jogos, percebe que a corrupção e pobreza que assolam o reino por séculos estão relacionados a Elysia. Ok, ele já dá a informação logo de cara. Que na verdade é uma princesa tirana, sádica, frágil e imortal. Eu não entendi o frágil e imortal. O frágil eu realmente não entendi ali qual seria a função dele ali. Talvez frágil de tipo perder a linha, perder a compostura com muita facilidade, ser facilmente abalável, alguma coisa assim. Eu realmente não entendi a função do frágil aqui. Além de cobrar taxas absurdas de impostos, Elysia se certificava de matar e torturar qualquer um que tentasse atrapalhar seu reinado de caos. Junto de seu amigo Lupin, um homem naga, basicamente uma espécie do meu mundo, entre parênteses aqui, né? Basicamente uma espécie do meu mundo que são humanos com características animais e que sofrem com muito preconceito e pobreza. Ayaka decide lutar contra sua antiga protegida, enfrentando assim uma burguesia raivosa que teme perder seus privilégios e um povo tomado pela falta de fé. O autor deixou aqui alguns comentários acerca da história e eu acho que eu vou ler esses comentários porque vai ajudar a gente, talvez, a entender aqui um pouco das intenções dele. Ele coloca aqui algumas considerações sobre a minha história. Essa história gira em torno da maldade no domínio. Elysia representa a opressão que sempre existe e existirá para aqueles que são necessitados, seus protetores, pessoas de variados cantos do reino, com contextos de vida e poderes diferentes que arriscam sua vida pelo dinheiro que recebem pelos seus trabalhos, percebem os abusos da princesa, querendo assim acabar com sua tirania. Isso já funcionaria quase que como uma sinopse, essa parte aqui. Porém, como fazemos isso? Como lutamos contra a desigualdade de um sistema tão enraizado na sociedade? Essa é a mensagem que eu quero passar, que as mudanças ao longo da história acontecem por conta da união das pessoas em prol de algo maior. Enfim, todos esses questionamentos acontecem na minha história junto com muitas cenas de luta e poderzinho para dar aquele pano de fundo. Ok. Certo. Então, pelo que eu entendi, você tem esses jogos e nesses jogos são eleitos, deixa eu ver, que visam encontrar os próximos protetores de Elysia. E aí nesses jogos são eleitos uma espécie de armada. E essa armada que seriam, tipo, os mais poderosos ali dentre os reinos, dentre as casas, eu não sei como que vai ser bem a divisão,
né, do governo dessa história, beleza, ela é uma princesa, então você imagina que é uma espécie ali de monarquia ou algo assim, mas daí você pode ter nessa grande monarquia várias casas nobres, né, que vão enviar ali, né, os seus filhos, seus descendentes, coisa do tipo, para que eles lutem, né, nessa grande batalha, nesses grandes jogos, né? Seja, acho que deve ter luta incluso, mas você poderia realmente fazer como se fosse um lance meio olímpico ali, onde você vai testar várias habilidades diferentes e coisa do tipo. Minha câmera tá dando uma travada aqui na minha visualização, não sei se tá rodando certinho, eu vou dar uma pausa aqui para conferir e aí eu continuo. Parece que não tá travando tanto quanto tá aparecendo aqui para mim, então beleza. Bora continuar. Então, essa armada ela vai ser selecionada para ser uma espécie de guarda real ali da Elísia. Então, imagina-se, né, entende-se que eles, por serem as pessoas que vão estar mais próximos da Elísia, vão ser quem vai poder ver essa verdade por detrás dela. E aí eu acho que seria interessante colocar aqui na história alguns pontos para a gente justificar essa como posso dizer, isso não transparecer para fora. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Se a ideia é que a princesa seja vista de alguma forma mais bondosa ou mais pura para a sociedade, a gente precisa criar o contexto para isso, de modo que a gente mostre que a sociedade está vivendo muito mal, mas ainda tem da princesa essa visão de benevolência, etc. E aí a gente pode ir para dois caminhos aqui. Um caminho ele é mais fácil de ser trabalhado, porém eu acho que ele não pega tão bem o que o autor disse que gostaria de trabalhar ali na história, que é exatamente o como essa desigualdade, essa podridão, todas essas coisas que fazem com que a nossa sociedade não seja uma sociedade utópica, perfeita, maravilhosa, elas estão enraizadas e é muito difícil de você quebrar isso, principalmente quando a gente fala dessa relação de poder e tal. Enfim, voltando. Uma das formas seria terem outras pessoas ali que são sádicas de uma maneira um pouco mais evidente, de modo que, ao olhar das pessoas, essas pessoas que estão comandando as cordas por detrás e tal, e que a Elisa de verdade não tem nenhum poder e que ela gostaria de ajudar eles, mas ela não pode porque, enfim. E aí cada pessoa teria ali a sua própria visão a respeito disso. A outra forma seria aquele negócio ali mais, como eu posso dizer, mais subjetivo, de tipo, as pessoas veem ela fazendo aquilo que ela faz, só que elas justificam na cabeça delas de que, ela só tá matando o bandido, ela, isso daí que ela fez é uma coisa dura, mas é porque a gente precisa de regra, porque senão sai tudo do controle e tal, que, né, enfim, como aquelas maldades já estão impregnadas na cabeça da população, de modo que eles mesmos criam justificativas para aquelas maldades, para tudo aquilo que aquela sofridão, sofridão? Não é sofridão que chama, essa palavra não existe. Enfim, aquela sofrência, que daí eu tiro o peso completamente, eu chamo de sofrência, né? Mas enfim, aquele sofrimento, isso, essa era a palavra. Aquele sofrimento todo que eles estão passando e eles justificam isso de alguma forma. E por a princesa sempre estar com um sorriso, sempre estar ali sendo apresentada de uma maneira mais leve, sorridente, mais alegre, cria-se nela essa imagem de aquela famosa dissonância cognitiva, de tipo, eu tô vendo aquela ali, ela não é a princesa que mata, que esquarteja, que manda prender, que manda matar, que cria políticas duras e tal. Eu não consigo aceitar isso, então eu não consigo enxergar. Como eu disse, essa versão ela é mais difícil de você trabalhar ao longo da história e mostrar com essa sutileza de que não pareça que as pessoas estão simplesmente 100% iludidas ou que todas elas concordam 100% com todas as atitudes da princesa, etc. Você trabalhar nesse tom de cinza ali nesse meio. Como eu disse, a primeira é um pouco mais fácil de trabalhar, mas eu acho que ela não entra tão a fundo no tema que o autor tem vontade de trabalhar aqui nessa história. E aí, por parte das casas e de quem envia, é de se imaginar que num mundo tão desigual, tão opressor, não vai ser o aldeão
padrão que vai poder enviar sua filha, seu filho para concorrer nos jogos anfiteatrais, né? É de se imaginar que isso vai ser alguma coisa ali mais específica da nobreza e tal, das casas ali mais poderosas, donos de terras, esse tipo de coisa. E aí, dentro disso, a gente pode colocar uma certa divisão de algumas casas sabem o que a princesa está fazendo e tudo mais, e algumas outras casas carregam mais ou menos a mesma ilusão ali que a população, de que a princesa faz isso, mas meio que é certo, e tem essa imagem assim. E esse pode ser exatamente o caso aqui da Ayaka e do. Deixa eu perdi o nome do outro personagem. Tá junto, seu amigo Lupin. Da Ayaka e do Lupin, que passaram ali nos jogos, mas são de casas ali que tem essa visão um pouco mais iludida, ou pelo menos eles dois especificamente tinham essa visão iludida. Isso pode ser até uma coisa interessante, do tipo, a Ayaka tem essa visão mega iludida e ela não percebe que o pai dela sabia, por exemplo, a verdade, enviou ela mesmo assim para servir essa tirania, para fazer parte dessa tirania. E aí você consegue criar até não só uma relação da Ayaka contra a princesa diretamente, mas também contra tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela viveu. Tem uma quebra total ali da própria vida da Ayaka e tal. E aí ela tentar, dá para imaginar até cenas onde ela, por exemplo, vai tentar convencer os outros protetores e tal, e muitos deles já sabiam que aquilo acontecia e consideram ela uma ingênua ou algo assim. E aí você ir trabalhando como que ela vai fazer para, sei lá, destronar a princesa, ou o que vai ser o final aqui dessa história. Eu entendi que a ideia é mostrar que não é fácil mudar esse sistema. E se a ideia talvez é essa, eu acho que não poderia ter um final onde ela consegue de fato mudar o sistema, mas talvez onde ela consiga abrir os olhos da população. Então vamos supor que ela percebe que a Elísia, acima de tudo, é alguém extremamente invejosa e que não pode ver ninguém passar um pouco à frente dela. Claro que daí nessa versão eu já tiraria aquela possibilidade que eu falei de ter, sei lá, um general e outros do entorno dela que queriam se passar como se eles que tomassem a decisão, pelo menos aos olhos da população. Mas daí numa versão onde a Elise é extremamente invejosa e quer ser o centro das atenções, ela não permitiria que isso acontecesse. Então, aqui é só criando uma possibilidade pra gente imaginar uma forma de como a Ayaka poderia encerrar essa história e como poderia ser o plano dela. Então, vamos lá. A Elise é extremamente invejosa e a Ayaka já presenciou vários casos de ela cometer barbaridades com pessoas que, sei lá, passaram na frente dela em determinado momento, ficaram mais em evidência que ela em outro determinado momento e tal. E aí, o que a própria Ayaka decide é tentar criar junto ela tentar promover, fingir que tá fazendo o jogo da Elísia ali, só que tentando promover a própria imagem tão bem quanto a Elísia. Ou isso pode ser até um plano do Lupin. E a Ayaka pode discordar para você deixar a Ayaka com um pouco mais de humildade e tal, e aí de repente o Lupin ser um pouco mais sagaz, assim, um pouco mais esperto. E aí fazer isso de tentar erguer a imagem da Ayaka no sentido de opinião pública mesmo, da galera falar, pô, dentre os protetores de Elise, a Ayaka ali é a melhor, ela tem que ser a líder, não sei o que, ter todo um lance ali pra Ayaka ser muito bem vista pela população, ao ponto de que no final das contas, a Ayaka vai acabar morrendo pelas mãos da própria Elísia, e aí vai ser quando vai dar aquela centelha de abrir os olhos da população para aquilo que eles estão vivendo, né? Aí não seria aquele final bom, né, de tipo, conseguimos resolver o problema, nós tiramos a princesa e agora o reino é bom e feliz. Mas, já que essa realmente não é a intenção do autor, pelo que ele mostra aqui, então a gente não faria esse finalzinho feliz, a gente faria um final triste, mas que é um final triste, porém feliz, entre aspas. Então, assim, ele é triste porque a Ayaka vai precisar morrer para realizar o desejo dela. E o desejo dela vai ser uma centelha de dúvida e de percepção da realidade nos olhos de várias pessoas que estão vendo ali aquela pessoa que eles sabiam que era confiável, bondosa, etc., sofrendo uma pena, um castigo, alguma coisa do tipo, que não parece fazer sentido, que não parece ser justo, que não parece ser honesto. Então quebra aquela visão de pureza, de honestidade e de benevolência que tinham
em relação à princesa. Poderia ser uma possibilidade de final aí para essa história. Seria um final triste, mas que eu acho que iria caminhar nessa direção de que esse tipo de mudança não é fácil e ele precisa ser feito internamente dentro do coração de cada pessoa. E para fazer isso, a Yaka teria que fazer um sacrifício muito maior do que simplesmente dizer a princesa é má na frente de todo mundo, ou algo desse tipo, já que estaria enraizado nas próprias pessoas. Indo aqui então para nossa próxima sinopse, entrando na nossa lista padrão, a sinopse que eu tô lendo, ela foi enviada ali pelo final de agosto, mais ou menos. É um one shot, a autora já deixa aqui claro. Vamos lá, vamos conferir. Deixa eu girar um pouco aqui a tela, que ela não tá muito virada para mim. Assustei minha gata ali. Ok. Um trio de 2 meninos e uma menina voltam para casa depois de um dia de aula. Observação, os 3 seguem o mesmo caminho. Até que eles começam a encontrar zumbis pelo caminho e começam a correr, tá? Começam. A correr pelo sentido contrário. Eles entram num beco, daí um deles vai no Google e pesquisa, tá escrito assim, daí um deles vai no Google e pesquisa sobre esse ataque zumbi. E eles descobrem que existe uma zona segura da prefeitura que virou o destino, fala que virou o destino deles, mas imagino que vai virar o destino deles, já que ele tá vendo no Google no tempo presente ou algo assim. Eles até ligam para seus pais, só que nenhum atende. Eles saem do beco e correm em direção à casa de um tio deles. Lá eles pegam um taco de beisebol, uma katana e um cabo de vassoura. Daí começa a aventura em busca da zona segura. Ok, é uma história de zumbi clássica padrão. Acho que para um one shot é interessante. Para você começar, uma coisa mais simples ali, mais dentro de um contexto, um objetivo bem claro ali de precisamos chegar naquela zona segura. Eu imagino que vai ser um grupo ali de mais ou menos, eles estão em idade escolar, né, voltando da aula, então eu vou chutar ali uns 15 anos mais ou menos, uns 14, 15 anos, porque se eles forem muito novos, eu acho que fica um tanto complicado. Não sei se a história se passaria no Brasil ou algo assim, mas imaginando o nosso contexto, né, muito abaixo disso, a não ser que a casa fosse muito perto da escola, eu imagino que não teria essas crianças voltando sozinhas da aula, né? A não ser que realmente é uma coisa assim, tipo, fica no outro bairro aqui do lado e tal, não dá nem 10 minutos, nem 5 minutos de distância direito. Aí sim. Já em outros países é até um pouco mais comum as crianças irem sozinhas para a escola, sobretudo no Japão. Mas vamos lá. Então, primeiro ponto. E aí, outro detalhe seria essa questão do uso de armas e tal, para enfrentar os zumbis. Muito criança talvez seria um pouco complicado, apesar de ter o lance do cabo de vassoura. Se fosse fazer com criança, eu iria para uma pegada um pouco mais comédia. E aí eu faria eles usarem umas armas meio bizarras e lidarem com zumbis de formas não tão gore, não tão padrão do que a gente imagina que é lidar com zumbi, que é arrancar a cabeça, dar tiro na cabeça e tal, toda essa coisa. Eu faria um lance mais criativo de tipo, fazer um barulho para chamar a atenção pro outro lado e correr para esse. E entre outras coisinhas assim que não necessariamente precisasse envolver matar o zumbi diretamente, mas se despistar dele para poder chegar. Soluções mais criativas e engraçadas ou algo assim. Isso se fossem com crianças. Sendo com adolescentes, ali 14, 15 anos, essa faixa mais ou menos, beleza, já dá para imaginar que eles sim teriam um pouco mais de liberdade para ir e voltar da escola sozinhos. Eu já voltava da escola sozinho com essa idade, já ia e voltava a pé sozinho em minha escola, ficava mais ou menos uma meia hora andando a pé de casa, tipo, tinha que passar tipo uns 4 bairros assim, inclusive a escola que eu estudava fica perto aqui de onde eu moro agora. Eu moro agora bem pertinho da escola, fica uns 5 minutos da escola. E a casa onde eu morava antes fica a uns meia hora, 40 minutos daqui, mais ou menos. Aliás, não é 5 não, vai uns 8, 10 minutos, depende da velocidade. Ok, então com essa idade já daria para acreditar um pouco mais nisso, e eles já teriam um pouco mais de malícia até, né, não teria tanta ingenuidade de malícia de realmente pegar armas mortais e tal, e aí partir para um negócio mais gore, aquele padrão de enfrentamento de zumbi, talvez não com arma de fogo diretamente, né? Uma dúvida que eu fiquei é sobre o tio deles. Fala que eles passam na casa de um tio deles, eu imagino, do tio de um deles, ou eles são primos ou irmãos ou algo assim,
E aí essa casa vai estar vazia, eles vão levar isso na boa, vão ficar preocupados e tal. Eu acho que pode ser, tipo, pra gente colocar uma sequência, realmente, tá uma sequência bem estabelecida aqui. Então, eles estão voltando, tem ali esse primeiro contato ali com o zumbi. Eu faria esse contato ser uma coisa que eles já meio que perceberam, já estão meio estranhos sobre isso, porque para colocar aquela coisa da verossimilhança, tipo, se você tá andando na rua com seus amigos e de repente aparece um zumbi ou uma coisa assim, você não vai pensar talvez imediatamente, nossa, é um zumbi, vamos fugir. Mas talvez você fique pensando, pô, é uma pessoa que tá ferida, é alguma coisa assim e tal. E aí, esse tipo de coisa pode ser aquele. Vamos dizer assim. A ingenuidade suficiente para você de repente já sofrer o ataque ali, já se ferrar. Então, o que eu faria para talvez dar mais verossimilhança seria fazer talvez eles verem alguma coisa já distante. A rua já está extremamente deserta num horário que não costuma estar, a ponto de eles falarem, nossa, muito estranho e tal, já estarem reparando nessa estranheza. E aí talvez elas verem alguma coisa ali muito distante a ponto de já acharem estranho e fugirem, se esconderem, etc. Podem acabar vendo um ataque de outra pessoa, uma outra pessoa ali, sei lá, eles estão passando em cima de um viaduto e lá embaixo do viaduto eles veem vários zumbis atacando uma pessoa e aí, sabe? E aí depois vem um zumbi atrás deles e aí eles correm pro beco, ou eles correm ali dos primeiros que eles viram e eles acham aquilo mega estranho e aí quando eles saem eles veem esse ataque, mas enfim, alguma coisa que dê esse contexto pra eles e que faça ele querer, um dos personagens querer ir buscar no Google e aí entender toda a situação. Aí entra a questão. Ok, tá tendo isso, tem uma zona segura, tal, vamos ligar para os nossos pais. Eles ligam para os pais, nenhum dos pais de nenhum dos três atende ali, eles ficam mega preocupados, mas talvez eles tentam ali se acalmar pensando, eles devem ter ido para a zona segura, por isso que eles não estão atendendo, ou algo assim, às vezes não tem área, às vezes pegaram o celular tá sem bateria e tal, vão correndo, e aí eles falar, no caminho da prefeitura tem a casa de um tio meu, talvez a gente possa passar lá, ver o que tá acontecendo, ver se ele consegue levar a gente de carro ou algo assim. E aí, beleza, eles vão lá pra casa desse tio. Aí talvez não tenha ninguém em casa, o carro não esteja lá, o que faz eles pensarem que talvez o tio foi de carro lá pra prefeitura, então tá meio que tudo bem, mas ele abre a janela e invade lá para poder pegar as coisas. Ele fala: meu tio é meio doidão, ele tem essas coisas aqui, pode ajudar a gente a se defender pra gente conseguir chegar na prefeitura, já que ela fica meio longe daqui e a gente não tem carta, não tem carro, não sabe dirigir nem nada do tipo. E aí, beleza, aí segue a história com essa progressão deles tentando chegar à prefeitura. Eu colocaria algumas dessas coisas criativas também, de situações ali onde eles quase são atacados, eles têm que se livrar de uma maneira criativa que não seja só partir pra cima do zumbi e dar uma espadada na cabeça dele, né? Até porque, mesmo sendo mais velhos do que na versão infantil, eles ainda são jovens, né? Que, sei lá, a não sei que algum deles faça algum treino específico aí, de tipo, eu sou mestre já, eu entrei com 3 anos no Taekwondo, então sou mestre, consigo fazer não sei o quê. A não ser que tenha alguma abstração assim, é interessante a gente colocar as fraquezas dos personagens, as limitações dos personagens ali à prova em algumas questões para poder tornar a história mais dinâmica, mais interessante. Até eles chegarem lá e aí descobrirem se os pais deles estão ou não ali. Ter uma reviravolta talvez no meio do caminho possa ser interessante, de algum deles ver o carro do pai dele parado ali no meio de uma estrada com as portas abertas e tal, e achar que o pai foi atacado ou algo assim, e aí ter todo o drama no meio do caminho. Esses pontos de virada na história pra gente, como eu disse, fazer ali esse caminho entre a casa do tio e a prefeitura ser o mais interessante possível. Então, em algum momento, alguém é atacado, é mordido, e aí eles acham que vai virar zumbi e tal, mas eles não sabem necessariamente como que funciona. Eles podem discutir um pouco a respeito disso. Em tal filme é assim, em tal outro lugar é assado. Então, vamos ficar de olho nessa pessoa. A pessoa, sei lá, se amarra ou algo assim. Fala, não, eu vou amarrar aqui meus braços e vou amordaçar minha boca ou algo do tipo, e aí se eu virar um zumbi vocês me matam, ou algo assim, enfim. E aí descobre que talvez vire ou não vire. Aí dá pra fazer todas as jogadas ao longo da história. Até chegar lá e ver como é que vai ser esse final, né? De eles chegando. Um deles pode morrer realmente no meio do caminho. Aí eles chegam lá, descobrem que talvez o pai do carro que estava abandonado tá vivo, mas o filho que viu o carro abandonado foi o que morreu. Enfim, aí dá aquele drama, dá aquela tristeza no final e tal.
Tem várias coisinhas que dá pra fazer, mas eu acho interessante realmente como um primeiro one shot, você seguir essa linha direta. Ali dá pra fazer uma história curta, 30, 40 páginas aqui. A gente consegue desenvolver só os 3 personagens, não focar em nada muito além disso, não precisa explicar como a invasão zumbi começou, não precisa explicar pra onde que ela vai ou algo assim, até porque quando a gente tá acompanhando do ponto de vista de alguém que não sabe de nada ali, fica legal, por um lado, esse mistério de você não fazer ideia, de ter aquela visão do militar que entende, apareceu um vírus nos bairros tal, e aí esse vírus aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tudo mais. Beleza, é um caminho você aproveitar mais a lore, desenvolver mais isso, mas eu acho que, dado o contexto aqui da história que foi apresentado, não tem essa necessidade de você criar todo esse contexto, criar toda a lore e apresentar toda essa lore. Você pode só pensar, a gente tem 1 milhão de filmes de apocalipse zumbi, aqui é mais um apocalipse zumbi. Beleza, vamos contar a história a partir daí. Vamos contar o que a gente tem de diferente. Porque o resto, enfim, a gente já tem 1 milhão, vamos só seguir aqui e tentar fazer isso ser interessante ser acompanhado. Eu tinha tido uma ideia lá no meio, enquanto eu tava analisando, só que agora eu esqueci completamente a ideia. Eu queria falar sobre ela, mas eu não lembro mais o que era mesmo. Então vai ficar por uma próxima. Indo aqui para nossa próxima sinopse, o autor diz que ainda não decidiu qual vai ser o nome desse mangá, então aquilo de sempre, se você tem alguma sugestão de título para esse mangá, deixa aqui nos comentários. Em 2050, na Califórnia, misteriosamente começa um apocalipse zumbi. Caraca, parece até que eu selecionei de propósito, né? Não, eu vou na ordem que eu recebi as sinopses, eu vou colocando aqui, que eu deixo tudo separado numa pasta no meu e-mail, aí eu coloco lá em ordem de recebido e vou lendo nessa ordem. Então, realmente, deu aqui que hoje seria o dia de falar de zumbi. Começa um apocalipse zumbi que abala o mundo. Ao ajudar uma mulher, um jovem chamado Tokuni Fukushi percebe que está aos poucos se transformando em um zumbi e que está com algumas habilidades novas. A partir desse momento, ele decide que vai tentar ajudar a humanidade ao mesmo tempo que luta contra a infecção zumbi que está em seu corpo, em segredo. Algo diz para a humanidade que a igreja tem alguma ligação com isso. Ok. Consigo entender a motivação ali do personagem, eu acho que isso estende um pouco mais a história. Numa versão um pouco mais estendida dessa história, realmente daria pra fazer essa questão de buscar uma cura, aí em alguns momentos desistir da cura, voltar a buscar a cura, descobrir que a igreja tem alguma ligação, e aí as pessoas fogem para a igreja, que é um apocalipse num sentido um pouco mais sobrenatural da coisa, e não aquele apocalipse zumbi mais científico, né? A gente hoje tem os dois muito bem separados, né? Os apocalipses zumbis que são os mortos estão voltando porque o inferno está cheio, ou algo do tipo, aquela pegada Madrugada dos Mortos, ou você tem a pegada mais Resident Evil ali, Last of Us, que é o apocalipse zumbi causado por alguma praga, um vírus, uma bactéria, um fungo, uma doença, etc., experiências genéticas ou coisas do tipo, né? Walking Dead também, se não me engano, é um vírus ou algo assim. Enfim, e aí aqui seria mais nessa pegada sobrenatural que tem sido mais deixada de lado. Eu acho que por conta do científico ser aquele um pouco mais possível no sentido de tipo, pô, existem vírus, existem já alguns fungos que realmente já fazem comportamentos zumbis em insetos. Então se você dá uma extrapolada de que ao invés de fazer esse comportamento em inseto, ele faz em ser humano, parece uma realidade muito próxima que você fala, caraca, isso podia acontecer. E aí eu acho que por isso que tem se focado muito mais nos apocalipses zumbis científicos e não tanto nos sobrenaturais, né? Mas é interessante você partir pro sobrenatural entendendo que, tipo, os zumbis eles têm algumas características ali de habilidades e coisas do tipo. Sei lá, alguns zumbis conseguem pular mais alto, outros zumbis têm uma resistência maior, outros zumbis fazem alguma outra coisa. E nesse sentido, conforme o Tokuni ele vai se tornando um zumbi aos poucos, ele também vai ganhando essas habilidades. Numa versão mais curta, numa versão one shot dessa história aqui, eu faria com que ele não ligasse pra buscar uma cura, que ele entendesse como tipo um destino, tipo, pô, ferrou, eu vou virar um zumbi, é isso.
Então, nesse meio tempo, enquanto eu não viro, eu vou fazer o possível para ajudar o máximo de pessoas. E aí ele não vai ter mais problema em, por exemplo, ser mordido, em ser infectado, nesse tipo de coisa. E aí a gente pode criar alguma desculpa que leve ele a demorar mais tempo para se tornar um zumbi do que, sei lá, uma pessoa normal. Se fosse naquele negócio de, o vírus tem que chegar até o cérebro, ele poderia ter sido mordido no pé, por exemplo. O vírus da raiva, ele funciona assim, né? O vírus da raiva, ele chega no cérebro, quando chega no cérebro, ferrou. A pessoa tem poucos dias de vida, eu acho que às vezes não chega nem a dias, e ela morre. E aí, então, quanto mais longe do cérebro for a mordida que a pessoa recebeu e para receber o vírus da raiva, né, for a infecção, mais tempo ela leva para chegar no estágio final ali da doença. Tanto que geralmente as pessoas eram mordidas na mão, ou algo assim, porque é cachorro, etc, né? E aí era, se não me engano, 40 dias para chegar até o cérebro, daí veio o termo quarentena, né? Até onde eu saiba. Pode ser que eu esteja errado, mas até onde eu lembre do que eu vi, era isso, né? A pessoa geralmente levava a mordida na mão de um cachorro com raiva, etc. E aí a infecção para chegar no cérebro levava 40 dias, aí você tinha esse período de 40 dias em observação, onde ninguém ia ter contato ali, etc., que é a quarentena que a gente usa até hoje, né? Como termo. Enfim, então daria para fazer alguma explicação mais ou menos assim. Ou uma outra, já que é uma infecção meio sobrenatural e tal, demoníaca ou algo assim, você pode imaginar que para alguém virar zumbi tem que acontecer alguma determinada coisa, ou um ritual, ou alguma coisa assim. Tipo, quando o zumbi te morde, aparece uma marca ali e tal. E aí, quando essa marca estiver completa, você vira um zumbi. E aí, todos os zumbis têm uma marca ali. Alguma coisa desse tipo. E aí, como ele foi só arranhado, ele não foi mordido, não foi um negócio ali muito grave, a marca ela vai aparecendo bem devagar, só que os poderes vão vindo antes da zumbificação. Então, ele pode, ao longo da história, ir ficando mais agressivo para ir se tornando zumbi, realmente aceitar isso como se fosse o destino, tipo, ele vai virar e aí ele vai ajudando as pessoas e vai sendo mais mordido, e à medida que ele vai sendo mais mordido, a marca dele vai avançando, né? Não cria, não aparecem novas marcas, mas a marca dele vai avançando e aí você tem o final realmente ele virando um zumbi e talvez sendo morto ali e tal, ou algo assim. Eu acho que seria bem interessante. Seria um final meio trágico, mas com aquela mensagem de que, tipo, pô, vale a pena. Todo mundo vai morrer, mas vale a pena fazer boas ações e fazer algo bom da sua vida, do tempo que você tem de vida antes de morrer. Acho que seria até uma lição bem interessante. Aí já numa versão série, sim, eu partiria pro lance de ele vai virando zumbi, aí ele acha a cura, ele consegue retardar a maldição de alguma forma e tal, e vai descobrindo mais, aí exploraria mais a lore de que a igreja tem a ver, e o que a igreja tem a ver, e como que ele vai conseguir e tal. E aí fazendo essas voltas de avança a maldição, tira a maldição. Em alguns momentos ele tá decidido a buscar a cura, em outros momentos ele meio que se entrega e não tá mais nem aí. Pode ter esse lance realmente de cada vez que ele é mordido, a maldição avança um pouco mais. E aí ele fica com receio, ao mesmo tempo, de ajudar as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, ele fala, pô, o que se eu não for ajudar alguém, o que eu vou fazer? Vou só ficar buscando a minha cura, vou só viver de forma egoísta e tal. E aí pode colocar algum lance de que o pai dele ensinava para ele que ser egoísta ou viver só para si mesmo é a pior coisa que alguém pode fazer, porque a humanidade se desenvolveu na coletividade, etc. Alguma filosofia assim que é muito forte, que ele carrega muito forte, de modo que ele não vai simplesmente só virar as costas para os outros e tentar buscar a cura desesperadamente, que isso se torne uma dúvida que o personagem carrega, alguma questão ali para que a gente possa desenvolver e aprofundar um pouco mais esse personagem. Numa série mais longa, a gente não só tem a capacidade de aprofundar e desenvolver mais, como a gente tem a obrigação de fazer isso, né? Enquanto no one shot, beleza, a gente consegue até entender que, dado o número limitado de páginas, você não vai ter aquele aprofundamento ali completo daquele personagem e tal, e cabe a você conseguir, com pequenas falas, pequenos momentos, pequenos gestos, ações e acontecimentos ali, já dar a entender para o leitor quem que é aquele personagem e mais ou menos no que ele acredita. Então eu iria mais ou menos por esses caminhos, a depender se fosse um one shot mais curto ou uma série um tanto mais longa. E ele pede aqui, né, que gostaria de uma sugestão para um título. Se você tem aquela sugestão, coloca aqui nos comentários, como eu falei. Deixa eu ver um título aqui, cara. Eu fiquei imaginando em algum trocadilho com vida e morte, já que ele tá
aproveitando a vida enquanto ele morre, alguma coisa assim, tipo Caminho para a Morte, ou algo assim, ou Vivendo para a Morte, talvez, seria um título interessante. Eu fiquei imaginando algo assim. Eu também sou meio ruim com título, só ver os nomes dos meus mangás. Eu sou bem ruim com título pra sugerir. Mas eu acho que eu iria pra alguma coisa parecida com isso. Eu gosto de títulos que são uma palavra única. Tipo, uma única palavra é o título daquilo. Só que geralmente eles tendem a ser mais genérico porque é uma palavra só. Né? Tem aqueles títulos de mangá que são uma frase. Eu acho muito legal, mas eu não tenho muita criatividade pra pensar em título assim. Sei lá, como que seria um título de frase pra esse mangá aqui? Enquanto eu não morrer, vou matar o máximo de zumbis possível. Acho que esse seria tipo um desses títulos, frase pra mangá. Enquanto eu não morrer, vou matar o máximo de zumbis possível. Ou o máximo de zumbi que eu conseguir. Título gigantesco pro mangá. E aí talvez, sei lá, as pessoas iriam chamar Enquanto eu não morrer. Seria o título apelido desse mangá. Que geralmente todo mangá que tem um título muito gigante, as pessoas resumem, falam só uma parte dele. Faz sentido. Então poderia ser Enquanto eu não morrer. Seria um título também. Deixar só essa parte. Acho que funciona. Última sinopse de hoje, que já tá escurecendo. Tatsuya Nakagawa, um garoto comum em uma vida aparentemente comum, família normal, amigos normais, notas normais, mas com uma peculiaridade anormal, o azar. Tatsuya parece possuir uma aura magnética que o atrai para problemas como um ímã para metal. Sua vida muda drasticamente em um dia que poderia ter sido fatal. Em uma reviravolta do destino, ele é atropelado por um carro enquanto voltava da escola. Sentindo seu corpo se quebrar e sua alma se desconectar apenas para, num instante, perceber que tudo foi apenas um breve momento. Então ele descobre que possui imortalidade e uma incrível capacidade de regeneração. Tatsuya se vê em um dilema. A cada regeneração ele perde um pouco de sua capacidade de sentir emoções. Agora ele enfrenta o desafio de viver uma vida normal, frequentar a escola e tentar se adaptar à sua imortalidade, enquanto seu azar inato continua a atrair problemas para sua vida. Eu gostei bastante da ideia e da premissa. Só que eu achei um pouco desconectada as questões de sentir mais emoções com a questão da morte ali, porque é de se imaginar que principalmente adolescentes ou algo assim, se ele sofre em vários momentos, ele vai querer desligar as emoções dele ou algo assim. Né? Acho que todo mundo, quando é adolescente, passa por um período mais assim, onde você quer falar, eu quero ser frio e tal. Só você vê a popularidade de Pink Blinders e o quanto a galera fica propagando coisas, frases e coisas assim do Thomas Shelby falando, seja frio e calculista. Só você voltar aqui também nas nossas sinopses de mangá e ver quantos personagens com a descrição frio e calculista existem. Então, eu acho que talvez poderia ser alguma coisa ali mais intrínseca que ele realmente não quisesse perder de forma alguma, né? Considerando que ele é imortal, isso daria uma certa... Porque vamos lá, vamos tentar colocar aqui as cartas na mesa para entender o conceito da história. Se ele é muito azarado, ele vai passar por várias situações que vão, às vezes, até colocar a vida dele em risco, né? Que nem o caso de ele ser atropelado, coisas assim que não tem nada a ver, que é puro azar e que pode acontecer com ele. Certo? Se ele tem imortalidade, então é de se imaginar que ele poderia passar por essas situações, só que de maneira mais tranquila, né? Porque ele não iria sofrer nada com relação a isso. Aí a gente colocaria um empecilho que faria com que ele não quisesse sofrer aquilo. Me parece você dá uma volta para chegar no mesmo ponto, que seria o personagem... Se o personagem não tivesse imortalidade, ele já iria tentar evitar essas situações para não morrer, porque obviamente ninguém quer morrer. E aí você cria várias premissas para chegar no ponto inicial. O que eu acho que eu faria, porque eu imagino que, beleza, essas premissas são para poder criar situações engraçadas onde ele vai tentar não morrer, ele vai tentar escapar de situações, essas situações vão atingir ele da mesma forma. Talvez a gente poderia,
pra gente não fazer essa questão de dar uma volta tão grande, quer dizer, a volta fica a mesma. Só que eu acho problemático como que a gente iria trabalhar essa questão de cada vez que ele morre, ele perde um pouco da capacidade de sentir emoção. O personagem iria tendendo a ficar chato, talvez. Tendendo a ficar esse personagem que não tem tanta emoção, que não sente muito mais as coisas, talvez tenderia a não ligar mais para as coisas. Então, eu não sei se seria um personagem que, à medida que ele vai morrendo, iria tornando a história mais interessante, sabe? Eu acho que iria tornando a história mais chata, porque ele iria parar de se preocupar com morrer, a gente talvez pararia de se preocupar junto. Não sei, eu imagino que a história iria se tornando cada vez menos interessante à medida que ele morre, e não mais interessante, porque ele iria estar mais perto daquele destino. Então, vamos lá. Pensando nisso, eu imaginei que poderia ser algo assim. Ele sempre foi muito azarado, ele sempre se achou muito azarado, mas talvez ele não precisasse ter um azar sobrenatural nesse início. Ser um azar normal, no nível que qualquer pessoa tem, mais ou menos. Ele se acha azarado, mas qualquer pessoa que tem ali azar já se vai sentir azarado, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero bastante azarado, por exemplo, mas tem várias ocasiões que eu também tive muita sorte. Enfim, então seria uma pessoa que teria um azar meio que normal, mas que se consideraria bastante azarado, mas não que seria algo sobrenatural nesse início. Até que sim, num azar ele acaba morrendo. Só que chega, sei lá, uma entidade, por exemplo, um deus, e para fazer um acordo com ele. É bem típico de mangá, né? O deus ali, a entidade que vem fazer um acordo com o ser humano. E aí ele fala, é o seguinte, você morreu, você tem a opção aqui de beleza, morreu, segue pro limbo e tal, ou eu te permito, eu gostava de te observar porque você era bem azarado, mas você levava as coisas, sei lá, ele poderia ser alguém, aí ó, até interessante pra gente criar um motivo. Vamos lá, eu quero mostrar aqui como é que a minha mente pensou mais ou menos. Eu criei a situação onde o Deus iria fazer a troca com o protagonista, porém eu senti que tinha que ter um motivo para que o Deus quisesse fazer essa troca. E aí eu inventei na hora ali um motivo. Por isso que eu falo que é interessante quando você coloca suas ideias para fora, ou às vezes conta para alguém, porque às vezes você vai perceber alguns furos ali naquilo que você estava pensando, ou a pessoa que está te ouvindo vai perceber esses furos, vai te perguntar e você vai querer inventar alguma coisa para responder ela, que foi exatamente o que eu fiz agora. Era como se eu estivesse contando para você a história que eu pensei, e eu literalmente estava, aí eu percebi um furo e tentei completar esse furo automaticamente. Então qual que era o furo? Pô, por que esse Deus iria escolher esse cara aleatório? Milhões de pessoas morrem todos os dias. Por que esse moleque específico, nosso protagonista aqui, o Tatsuya, esse Deus vai escolher ele pra fazer um acordo? Aí eu pensei, se o Tatsuya fosse azarado, mas sempre levasse as coisas numa boa. Tipo, ele é azarado, então esquece aquilo que eu falei de que ele é uma pessoa completamente normal e que não é azarada. Não, ele realmente é azarado. Todo mundo ao redor dele percebe isso, mas ele sempre acha que é normal, que isso acontece, ele sempre leva muito numa boa. Essa característica faz chamar a atenção do deus da sorte, ou algo do tipo. E aí ele percebe, ou o deus do azar, não sei. Enfim, aí dá pra inventar aí alguma coisa. Ou pode ser o deus da sorte, do azar, algo do tipo. E aí ele vai falar, eu sempre achei você interessante porque você é mais azarado do que a média das pessoas, só que você sempre levou isso como se fosse algo normal e tal, sempre achei isso muito interessante. Por isso eu vou te oferecer aqui uma opção. Você pode morrer e beleza, e ir pro céu, ir pro limbo, e ir pro outro mundo, enfim, aí o que o autor quiser inventar como vida após a morte, ou eu vou te permitir voltar. Só que você vai voltar com muito mais azar, com 100 vezes mais azar do que você já tinha. E lembrando que você já era mais azarado do que as pessoas normais. E a questão se você morrer de novo, essa chance acabou. Mas se você conseguir passar, sei lá, um mês ou uma semana, se você quiser fazer a história ser mais agitada ainda, sem morrer, eu vou tirar o seu azar e a partir de agora você vai ser... E a partir desse momento você vai ser sortudo. Então, tipo, fica com aquela relação de... ou pode ser, se você morrer 5 vezes. Você não pode morrer 5 vezes. Se você conseguir passar um mês sem morrer 5 vezes, tendo 100 vezes mais azar do que você tinha, você vai virar uma pessoa sortuda. Eu vou tirar completamente o azar da sua vida e a partir daqui você só vai ter situações de sorte ou algo assim. E aí, beleza. Aí você tem o personagem vivendo essa situação onde várias coisas ruins vão querer acontecer com ele constantemente.
E ele vai tentar evitar elas o máximo possível porque ele sabe que ele precisa passar um mês sem morrer 5 vezes. E aí a gente consegue introduzir muito mais situações nessa história e tornar a história cada vez mais interessante e empolgante à medida que ele morre. Porque à medida que ele morre, você tem um contador que é ele não pode morrer mais, ele não pode morrer mais, ele não pode morrer mais, até que, obviamente, a partir do momento que a gente coloca um contador de 5 mortes, a gente sabe que perto do final da história ele vai estar com 4 mortes e vai ter ali a última ou algo assim. E aí a gente poderia jogar situações do tipo, por exemplo, nessa última ser algo assim, ele não iria morrer, ele teria opção, só que tem uma pessoa ali que ele gosta muito que vai morrer se ele não fizer nada. E aí ele se sacrifica, por exemplo, para salvar essa pessoa e morre a 5ª vez. E aí vai falar com Deus e tal, e de repente Deus pode até ser misericordioso, se quiser ter um final feliz, ser misericordioso e falar, tipo, não, mas você morreu para salvar uma pessoa, então você salvou uma vida, o que te dá uma vida. Então ele dá uma vida de volta, ele volta ali, e agora ele tem a sorte, ou algo assim. Ou ele fala, tipo, mas já que você morreu também, não vou te dar 100% de sorte, mas eu vou diminuir o seu azar e vai ficar com o azar de uma pessoa normal. Você não vai ter mais aquele azar sobrenatural que você tinha antes, nem o azar depois do acordo, claro. Você vai ficar com uma vida normal e tal. Ele recebeu só a vida dele de volta e uma vida normal. Então, seria tipo assim, você passou toda uma história pra ficar ali meio que na média, mas essa média já é um avanço pro personagem porque ele já tinha um azar acima da média. Enfim, não sei se deu pra entender, mas eu imagino que seria um caminho que a história ali se tornando mais interessante. À medida que ele morre, você vai aumentando o grau ali até de desespero que o personagem vai sentindo, o grau de situações. Então, se no começo talvez ele não ligava muito, e aí ele morre, aí ele percebe, cacete, eu tenho que começar a ligar, aí ele, sei lá, acaba acontecendo alguma coisa e ele morre a 2ª vez. Cada vez que ele morre, ele vai se tornando mais paranoico, então isso vai se tornando mais interessante. Que é o exato oposto da versão que estava aqui, onde cada vez que ele morre, ele se torna mais blasé, mais sem emoções. Então, se ele já morreu, sei lá, 5 vezes na história, ou vamos supor que sejam 5 também, uma contagem final. Se ele morreu 4 vezes, ele fica um personagem completamente sem emoção, então não tem por que ele ter essa relação de, eu não quero morrer, ou ele vai se tornar extremamente psicopata, vai empurrar uma pessoa pra pessoa morrer no lugar dele. Não sei se fica um personagem interessante de se acompanhar. Ou algo do tipo. Talvez, numa outra versão dessa história, uma série maior, poderia ter uma competição onde um deles, quanto mais morre, mais fica sem sentimentos, e aí meio que a ideia do personagem também vai ser impedir esse de fazer as maldades ou algo assim, mas daí eu acho que já é extrapolar demais aqui a coisa. Eu realmente, particularmente, acho que nessa versão onde ele tem um limite de mortes para conseguir ganhar um prêmio, né, e um prêmio que ele deseja muito, eu acho que funciona melhor para criar situações de comédia. O autor falou que a ideia da história, né, é ser uma história de comédia. Eu acho que nessa versão você teria como criar mais situações de comédia realmente, para o personagem viver e extrapolando essas situações à medida que a história vai passando, até chegar no final e virar completo absurdo, porque ele não pode mais morrer nenhuma vez, né? Eu acho que realmente é assim que funcionaria. Escureceu aqui, muito obrigado para você que acompanhou esse episódio até o final. Se você tem vontade de fazer o seu próprio mangá, eu vou deixar aqui a recomendação de você conhecer, pelo menos conhecer é de graça, o Jornada do Mangaka BR, que é o meu curso sobre criação e produção de mangá. Se você tem interesse em criar o seu mangá, eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito a sair ali dessas ideias que podem estar vindo e você não sabe como desenvolver, até realmente ter o seu mangá pronto e publicado ali na sua mão. Essa é a proposta do curso, é passar por todas as etapas que você precisa saber para fazer um mangá do zero até a publicação. O link está aqui na descrição para você conhecer e tem 15 dias de garantia. Então você pode fazer a sua compra, pode fazer ali várias aulas, acho que mais da metade do curso você consegue fazer dentro desse período de 15 dias, então dá para aproveitar muito do curso. E se você falar, pô, não gostei, não era o que eu imaginava, não era o que eu queria, não era o que eu estava imaginando e tal, você tem 15 dias para pedir o seu dinheiro de volta ali 100%. Então não tem risco, não tem medo, não tem erro. Dá uma conferida aqui que eu tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui e eu vejo você em um próximo episódio. Falou!